Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, quinta-feira, dia 4 de abril. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. Aqui na bancada do Notícia de Frente, Antero Paes de Barros e o professor Lourenberg Alves. Bom dia, professor. Bom dia, Luiz Sorge. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. É uma honra e um prestígio estar aqui. O prestígio é nosso. Bom dia, Antero. Bom dia, muito agradecido pela aula do Lourenberg, está repercutindo muito na mídia. no nosso WhatsApp aí, sobre o movimento de 64. É cacete de tudo quanto é lado. Bom, daqui a pouco aqui no... Bom dia, Lúcio, bom dia, professor. Bom dia, telespectador e telespectadora. E continue mandando críticas aí pra gente. Não, e nós vamos aí destacar essas observações aí que os telespectadores fizeram pelo WhatsApp no momento adequado, né? Lá no início do segundo bloco, como é a nossa prática aqui. É isso, Antero? É isso. Vou tentar encontrar aqui, porque tem muitos elogios, mas tem muitas críticas também. Bom, a gente começa o programa de hoje dizendo o seguinte, que Mauro Mendes vetou um projeto de lei que obrigava o Ministério Público Estadual a prestar contas à Assembleia Legislativa. O governador vetou integralmente esse projeto que obrigava, aí, como eu acabei de falar aqui, que o Ministério Público prestasse contas à Assembleia. O governador seguiu uma recomendação da Procuradoria-Geral do Estado que aponta a inconstitucionalidade da iniciativa, pois invade a competência dos poderes. A proposta foi de autoria das lideranças partidárias e tentava alterar a lei orgânica e o Estatuto do Ministério Público de Mato Grosso e foi aprovada numa sessão plenária no dia 12 de março deste ano. É uma matéria polêmica, não é, professor? Portanto, já com os novos, né? Já com os novos deputados. Essa é a nova política, e submeter o Ministério Público ao Poder Legislativo. É um negócio bacana, né? Essa que é a nova política. Vamos submeter o Ministério Público submeter o Ministério Público à Assembleia, ao Poder Legislativo. Vocês já pensaram? O Ministério Público Federal submetido lá a Rodrigo Maia, Renan Calheiros, Romero Jucá. Qual o processo que vai dar? Explica para mim. Pô, olha, pensa bem. Primeiro que é inconstitucional. Segundo que não dá para fazer nada fora do livrinho. Tem que fazer dentro da lei e da ordem, dentro do Estado Democrático de Direito. Eu sou a favor de melhorar a legislação para fiscalizar melhor o Ministério Público. Porque o Conselho Nacional do Ministério Público, o conselhão não pune ninguém. Até hoje a gente não vê ninguém punido. Você vê no CNJ. Juiz é punido. Desembargador é punido. Nós temos um desembargador preso aqui. Mas você não vê membro do Ministério Público punido. É um espírito de corpo realmente inaceitável. Agora, querer a Assembleia controlar, não dá, né? Eles queriam controlar só o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Faltou o Poder Judiciário. Ainda, por enquanto, né? Porque nessa nova política aí, quer dizer, os caras têm que pensar um pouco para fazer esse tipo de lei, né? E na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, não tem que fazer demagogia. É constitucional, passa. Não é constitucional, tem que brecar. Ali é controle de constitucionalidade. A Procuradoria-Geral do Estado também é controle de constitucionalidade. E fez bem de indicar o veto para o governador Mauro Mendes. E se a Assembleia derrubar o veto? Uma pergunta que pode vir da população. Se a Assembleia derrubar o veto, é obrigação não cumprir a lei. Ninguém é obrigado a cumprir lei inconstitucional. Se a Assembleia derrubar o veto, faz-se uma ação direta de inconstitucionalidade e, enquanto ela não é julgada, não cumpra a lei. Porque ninguém é obrigado a cumprir ordem absurda. Essa lei é uma ordem absurda. Simples assim. E aí, professor? O Antero está coberto de razão. Quando saiu esse projeto e que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, preocupa a todos nós. Porque o Ministério Público precisa de autonomia, precisa de liberdade e de independência. Esse projeto, de forma indireta, pressiona o trabalho do Ministério Público. Portanto, ele fica
com as mãos e os pés amarrados, exatamente porque não vai poder cumprir religiosamente com o que determina a Constituição, que é o papel fundamental do Ministério Público. Agora, a pergunta que devemos fazer, Lúcio, quem fiscaliza o Ministério Público? Essa que é a questão. A sociedade não tem instrumentos, não tem mecanismo e não tem como fazer para fiscalizar o Ministério Público. Quer dizer, uma pergunta antiga: quem fiscaliza o fiscalizador? Quem fiscaliza o julgador? Então é isso que nos falta. O julgador ainda tem o controle externo do CNJ que pune. Já puniu vários. No Brasil inteiro, de todos os matizes. Agora, o Ministério Público, embora tenha o Conselhão, mas o Conselhão é dominado por eles. Quer dizer, esses conselhos, o Conselho Nacional de Justiça para fiscalizar o Judiciário e o Conselho Nacional do Ministério Público para fiscalizar o Ministério Público, tem que ser um controle social da maioria da sociedade. Não pode ser da maioria deles. Exatamente. Não pode ser da maioria deles. Quer dizer, o procurador fiscalizando o procurador. Não dá, né? O juiz fiscalizando o juiz. Não dá. Então, apesar disso, o CNJ tem feito algumas punições, mas isso pode ser melhorado também. Nós estamos numa democracia começando, mas temos que melhorar isso. Eles precisam ser fiscalizados, mas não pode ser pela Assembleia, gente. De forma nenhuma. A Assembleia é fiscalizada corretamente pelo Ministério Público. Agora, o Ministério Público não pode ser fiscalizado pela Assembleia, é evidente. Senão vai virar um troca-troca. Né? Você finge que me fiscaliza, eu finjo que te fiscalizo. E aí vai ser uma leniência total. Aí, né? Ou uma troca de favores, ou uma troca de represálias. Exatamente. Ou isso. As duas não servem. A CPI das cartas de crédito ilustra bem essa história. Ilustra bem essa história. Sem dúvida. É isso? Que não levou a nada, né? Não é isso? Exatamente. A pressão de todos os lados. E que demorou, o quê? Uns 3 anos essa CPI, não é? Pelo menos. Se tivesse a CPI e tal, e se apurasse, tudo bem. Mas o deputado fugiu, está escondidinho lá no mandato do deputado federal. Não deu publicidade ao seu relatório, não teve a dignidade de dar publicidade ao seu relatório. Como que é o nome dele? O deputado federal da região de Cássio? Leonardo Albuquerque. Doutor Leonardo. Quer dizer, fez um mandato brilhante, se sujou no final. Se sujou no final, porque ele fez um relatório, até hoje ele esconde esse relatório, ele morre de medo de dar entrevista para a imprensa e tem que falar no relatório. Até hoje ele não fala do relatório. Por que ele não deu publicidade no relatório dele? É uma coisa assim, espetacularmente omissa, né? É isso. E falar em omissão, tem aqui um destaque aqui sobre o transporte intermunicipal aqui em Mato Grosso. Sem fiscalização, o Estado deixa de arrecadar ou deixou de arrecadar 108 milhões de empresas de ônibus. É uma auditoria operacional realizada pelo Tribunal de Contas do Estado na Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso. Apontou que o Estado deixou de arrecadar em ICMS entre os anos de 2013 e 2016 nada mais do que 108 milhões por falta de fiscalização. O levantamento foi realizado com foco no sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros e com o objetivo de avaliar a sua gestão, evidenciar as causas que afetam a qualidade do serviço, identificar boas práticas e propor melhorias. Atribuições essas cuja implementação são de responsabilidade da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados aqui de Mato Grosso. Lúcio, ontem nós estávamos conversando a respeito do monitoramento do governo com os sonegadores. Em cima dos contribuintes do FETAR. Exatamente. Ou de quem tem que contribuir com o FETAR. Exatamente. Então há um monitoramento. Isso significa dizer, na prática, que o Estado não cumpre com a sua função de fiscalizador. Agora nós temos o mesmo quadro, Lúcio.
o Estado não cumpre com o seu papel de fiscalizar as empresas que têm o controle, que foi concedido a ela o controle do transporte intermunicipal. Quer dizer, é preciso que nós todos repensemos o Estado, repensemos o papel dele e cobremos, por parte do gestor público, uma fiscalização no mínimo. A falta e a ausência da fiscalização atrapalha todo o cotidiano da própria sociedade. E aí uma outra informação aqui, Antero. Olha, é até difícil de acreditar, não é? Presidente da AGER revelou que o órgão possui apenas uma caminhonete para fiscalizar o estado inteiro. 141 municípios. Isso. Sabe o que é grave aqui? Aqui é grave que a sociedade perde duas vezes. Perde porque o Estado deixa de recolher 108 milhões entre 2013 e 2016, segundo o cálculo do Tribunal de Contas do Estado. Então, primeira derrota, perdeu 108 milhões em 3 anos, o que é um dinheiro considerável. Tá? Perde na segunda vez, porque assim, por que é que deixa de recolher? Porque isso aqui é uma comprovação numa auditoria do Tribunal de Contas, que não é exata e não é perfeita, mas dá uma estimativa de quanto que foi a sonegação. Isso aqui demonstra o seguinte, de que se está sonegando esse tipo de valor, é porque não está entrando no cálculo da tarifa o número de passageiros que viajam no transporte intermunicipal. Ou seja, o número de passageiros que viaja é informado bem menor para que seja possível esse subpagamento de 108 milhões a menos. Uhum. Quer dizer, porque quantos menor o passageiro, eles podem aumentar a tarifa do ônibus. Se fiscalizar corretamente, a população vai ganhar, porque quanto maior o número de passageiros, você vai derrubar a tarifa de ônibus, porque você vai dividir a despesa por mais gente que está andando no ônibus. E o Estado vai ganhar, porque o Estado, com isso, vai poder aparelhar a própria AGER. Mas o fato então, aqui... tomara que o Tribunal de Contas indique caminhos. Né? Mas o fato aqui é o seguinte, é que o Tribunal de Contas do Estado, para realizar esse levantamento, para fazer essa auditoria, não precisou de 30, 40, 50, 60 caminhonetes, professor Lorenberg. Olha só, quando comparados os valores do ICMS recolhidos, considerando uma alíquota de 17%, com o faturamento declarado das empresas, a AGER Mato Grosso, o faturamento declarado à AGER, constatou-se a subarrecadação tributária estimada em aproximadamente 108 milhões de reais. Ou seja... Pior ainda, né? Ou seja, eles pegaram o seguinte, pegaram lá o que se arrecadou, o que as empresas pagaram de ICMS, com o faturamento que elas declararam, sem considerar aquilo que o Antero colocou aqui... Da evasão, né? Da evasão, do que não é declarado. Então, esse rombo aqui, a tendência é de que ele seja bem maior. Né? Muito maior. E isso fica muito mais difícil. Não, e fica muito claro que o Estado se baseia para cobrar a tarifa na informação prestada pela empresa, né? Não, nem nisso, Antero. Não. Não, menos que isso. Não, para a questão da tarifa se baseia na questão cobrada, informada pela empresa. A questão informada pela empresa mostra que o Estado não sabe fazer conta, que cobrou a menor o imposto. Não, sabe fazer conta, ele sabe. O que ele às vezes demora um pouco, esse caso aqui demonstra isso, é de fiscalizar, não é? Porque sem aqui dúvida. Demonstra que não tinha fiscalização nenhuma, porque foi aqui, nesse caso aqui, o que o Tribunal de Contas fez foi confrontar os dados, não é? Olha, o que é que recolheu de ICMS aqui essa empresa? X. O que é que ela declarou aqui de faturamento? Y. Espera aí, mas está faltando muito dinheiro aqui. Esse foi o trabalho, um dos trabalhos do Tribunal de Contas do Estado nesse levantamento. O Estado tem que repensar o seu papel, um dos seus papéis, né? Que é exatamente fiscalizador, infelizmente. E quem perde somos todos nós, toda a sociedade.
E vamos agora falar um pouco aqui de previdência. O governo gasta 10 vezes mais com previdência do que com educação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele declarou nesta quinta-feira, durante uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça, ou melhor, nesta quarta-feira, ontem, durante a audiência na Comissão de Constituição e Justiça, que o governo gastou no ano passado 10 vezes mais com a Previdência Social, o que ele classificou como o passado, do que com a educação, que é o futuro na visão dele. O ministro afirmou ainda que a dimensão fiscal do problema previdenciário, ou seja, o impacto nas contas públicas, é incontrolável. A principal componente da alta de gastos foi com o pessoal e, dentro disso, o elemento do déficit galopante tem sido a Previdência. E ele ainda observou que a população brasileira ainda é relativamente jovem e, mesmo assim, as despesas previdenciárias já são elevadas. E aí o ministro destacou que existem sistemas que quebraram a Grécia e estamos vendo o exemplo de Portugal. Imaginamos como deve estar o problema previdenciário na Venezuela hoje. Dimensão fiscal é inescapável, disse o ministro da Economia. Eu assisti, Lúcio, uma parte do depoimento do ministro Paulo Guedes nesta comissão e fiquei muito preocupado no nível de perguntas e de questionamentos feitos pelos parlamentares presentes. Alguns deles, não são todos, evidentemente, confundiram questionar o ministro com dados precisos do que afrontá-lo, Antero, agredi-lo praticamente. E isso é muito diferente. Embora, eu vou sempre dizer isso, quem está no executivo ou quem vai fazer um depoimento desse da tamanha importância para o governo, no caso do ministro Paulo Guedes, ele teria que ser um pouco mais equilibrado. Ele entrou no confronto. O pavio dele é muito curto. Né? Ele entrou no confronto e ele perdeu alguns momentos, que ele poderia sair de uma outra maneira, de uma outra forma. Né? Até porque, tecnicamente, ele conhece o assunto e os deputados não. Exatamente. Né? A verdade é essa. Né? Ele conhece o assunto e os deputados não. Olha... Tentou ser político e não é a praia dele. Não, ele confrontou, aí ele perdeu todo o equilíbrio, etc. É porque as pessoas falam, tem gente que fala assim, não tem nem déficit na Previdência. O déficit é mentiroso. Vocês encontram várias pessoas defendendo esse tipo de tese. E não é verdade isso. Ou nós arrumamos a Previdência, ou os futuros aposentados não vão receber. Não vão receber. Pega o que aconteceu lá no primeiro mundo, na Europa, o que aconteceu na Grécia. A Grécia reduziu o pagamento dos seus aposentados. O cidadão estava aposentado, já estava recebendo, já estava acostumado com aquele salário, em mais de 60%. Por quê? Porque não teve dinheiro para pagar. O Brasil precisa arrumar isso, por vários motivos. Primeiro, por causa do avanço da ciência. Hoje as pessoas estão vivendo mais tempo. Antigamente, você morria com 38, 40 anos, você morria velho. As pessoas registram nos jornais de antigamente, assim, olha, Olavo Bilac morreu aos 38 anos de idade. É um negócio assim, os grandes nomes do Brasil morreram com 38, 40 anos e tal. Hoje, a gente está passando dos 70 com muita facilidade e está chegando, às vezes, aos 100 com muita facilidade. A futura geração que vem aí vai passar dos 100 com tranquilidade. Ou arruma a Previdência ou arruma a Previdência. Não tem como fazer diferente. E assim, se a população brasileira soubesse, na verdade, o Paulo Guedes deve ter dito isso lá. Ele usa uma frase que é uma frase interessante. Ele fala assim, o impacto para o servidor público será 14 vezes maior do que para o aposentado do INSS. Porque o cidadão que trabalha aqui no comércio, na indústria, que trabalha aqui fora, na iniciativa privada,
ele tem um teto do regime geral da Previdência Social. Esse teto é no máximo 4, 5 mil reais. 5.800. 5.800 hoje. O servidor público é que tem um teto bacana. 20 mil, 30 mil, entendeu? O Brasil tem mais de 230 milhões de brasileiros. Bem mais que isso. O Brasil não tem 2 milhões de servidores públicos. Quer dizer, você vai arrumar a reforma da Previdência para 1 milhão em detrimento de 230 milhões? Você tem que arrumar a vida de 230 milhões de pessoas. Então, eu com isso estou respondendo parte dos questionamentos assim, Antero, você votou a favor de todos os direitos da Constituinte e agora você é a favor de tirar direitos da questão da Previdência? Eu quero dizer o seguinte, que eu sou filho, sou neto, já sou avô, minha mãe é economiária, aposentada da Caixa Econômica Federal, eu amo a minha mãe, mas eu acho que tem que ter uma concertação nisso. Se não aumentar a alíquota, se não melhorar a questão de idade, que não vai pegar os que já aposentaram, vai pegar os para frente. Se não fizer isso, o Brasil não vai ter solução. Agora, tem coisas que eu também sou favorável que não se faça. Aquele PCD, Programa das Pessoas Deficientes, não é isso? Idosos. Idosos. Aquela aposentadoria de R$400 para o programa de pessoas deficientes, de R$400, de passar para 700, 900, 1.000, quando a pessoa atingir 70 anos de idade, isso é cruel. E isso eu acho que tem que relevar. Por uma questão de que um dos fundamentos da República é o princípio da dignidade humana. Isso não tem que aprovar. Como não tem que aprovar a questão da aposentadoria rural? Porque você exigir 35 anos do trabalhador rural para se aposentar... Agora, isso a Câmara Federal, os deputados, o próprio Rodrigo Maia, ele já disse que isso... não vai passar. Sai do projeto. Mas isso tem que sair e o governo tem que aceitar que saia. E não é de outro mundo, porque é impossível você ter relações trabalhistas no campo do cidadão ter 35 mil de serviço ininterrupto numa fazenda só. Quem trabalha na área rural sabe disso. Quem tem alguma propriedade rural sabe que isso não é possível. Há uma rotatividade na mão de obra da área rural. Então você não pode exigir os mesmos 35 anos. Tem que ter uma aposentadoria diferenciada na área rural. Ponto. Fora isso, o Brasil tem que mexer. Tem que mexer nos privilégios dos servidores públicos, tem que mexer. Aliás, o Fernando Henrique já mexeu. De um tempo para cá, quem está entrando no serviço público já está entrando no limite do regime geral da Previdência Social. Agora, isso precisa ficar muito explicadinho, muito claro para todo mundo. Né? E nós temos aí, professor, uns 2 trechos aí, sobre 2 aspectos lá dessa participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Constituição e Justiça. Num desses trechos, ele comenta aí sobre a taxação, né? A criação de um imposto para taxar as grandes fortunas. E aí também, dentro daquilo que o senhor falou aí, sobre o debate do ministro Paulo Guedes lá na Comissão de Constituição e Justiça, um embate dele com um deputado petista, onde Paulo Guedes chega a dizer o seguinte: olha, lá na Venezuela que é bom, não é? Mas vamos acompanhar aí esses trechos. Se vocês quiserem, embarquem seus filhos no avião que vocês estão. Vão acabar como no Rio de Janeiro, vão acabar como no Rio Grande do Norte, vão acabar como em Goiás, vão acabar como em Minas Gerais. Os salários estão... nós estamos nos aproximando perigosamente. Deputados, não cabe nenhuma manifestação nesse momento, nem positiva nem negativa. Peço aos senhores que possamos ouvir isso. Nós estamos nos aproximando. Chile, 26 mil dólares de renda per capita, quase o dobro do Brasil. Acho que a Venezuela está melhor, viu? Deputados. Acho que a Venezuela está melhor. Venezuela está bem melhor. Esse é um dos trechos aí onde o senhor fez a referência. Porque se ele continua explicando, é melhor. É um assunto que ele domina.
É um assunto que domina, perdeu tempo aí de falar da Venezuela. Todo mundo sabe que a Venezuela está pior. Ninguém no Brasil está levando em consideração a opinião do PT, rapaz. Opinião do PT e vaca Mogi é 0-0. Uma vaca deu um berro. Oh, e o PT falar, tá da mesma credibilidade. Nem a vaca vai convencer ninguém, nem o PT. Né? Agora, o ministro tem todos os argumentos, ele é brilhante. O Paulo Guedes é um teórico brilhante. Ele precisa ser um prático brilhante. Ele é um teórico brilhante e precisa dar certo essa questão da Previdência. Não é para o Paulo Guedes que precisa dar certo. Não é para o Bolsonaro. Não é para mim, para o Lúcio, é para o Brasil, gente. Se não der certo para o Brasil é que vai perder com isso. O Brasil é que perde com isso. Professor Lorenberg, e o seu destaque? Caminhando um pouco nessa direção, eu vou falar exatamente sobre o índice percentual publicado pelo IBGE, que demonstra o que apresenta um número de desempregados assustador. Aliás, assustador que já tem algum tempo, né, Lúcio? Vem desde o governo, do final do governo Lula, passou pelo governo Dilma, passou pelo governo Michel Temer e está até agora, em 13,1 milhões de desempregados. Esse é o tema do meu comentário. E o seu destaque, Antelo? Meu destaque é a nota do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso. O Sindicato dos Médicos de Mato Grosso denuncia a situação do velho pronto-socorro, que não tem luvas, não tem vários materiais mínimos para que possa continuar operando. E os médicos que atuam no pronto-socorro estão recomendando ao sindicato que fiscalizem isso e que recomenda tirarem os pacientes ali do pronto-socorro, por falta de materiais. Quer dizer, então, nós estamos chegando numa semana que a gente tinha promessa de que estaria inaugurado e funcionando a pleno vapor, né? Não era isso? O novo pronto-socorro, dia 8 de abril, está tudo inaugurado. Eu disse que não vai estar inaugurado. Hoje nós estamos que dia? Dia 4. Dia 4. Né? Daqui a 4 dias estará inaugurado o novo pronto-socorro, com tudo funcionando? Não estará. Aí é o seguinte, a Policlínica do Verdão não funciona. A Policlínica do Verdão não conclui. O novo pronto-socorro não tem material. E esse tipo de material, gente, isso pode contratar por emergência. Isso sim pode contratar por emergência. Não é o aluguel da casa dos 300 anos que pode ser feito por emergência, por dispensa de licitação. Tem que resolver isso, gente. Entra secretário, sai secretário, entra secretário, sai secretário. A crise na saúde só piora. Só piora. Será que é o dinheiro do Montel que está fazendo tanta falta assim? E é o dinheiro, dinheiro não, e tem ainda o problema da Santa Casa, né? Falei dinheiro é porque lá falta bastante dinheiro, mas ainda parece que não chegaram a uma continha final, né? Do que é de quanto é essa dívida da Santa Casa de Cuiabá. Pois é, mas essa dívida da Santa Casa de Cuiabá, isso tem que ser equacionado, né? Porque vai pendurar tudo no setor público. O cidadão abre uma empresa privada e aí pendura tudo no setor público. Aí o poder público tem que pagar tudo. Então, melhor estadualizar esse trem, municipalizar, sei lá. Porque se é o poder público vai pagar tudo, né? A Santa Casa tem que ter um plano de gestão eficiente para ser aprovado pelo Ministério da Saúde. Por isso, Antero e Lúcio, que eu sempre fui a favor de quando o presidente da Santa Casa, o doutor Preza, renunciou ao seu mandato, deveria ser toda a diretoria a fazer o mesmo, para dar liberdade para que um outro grupo pudesse assumir o controle e tentar, com planos, com planejamento, com a ajuda da sociedade e com a ajuda dos próprios governos, resolver o problema que é muito grave. Nós temos um impasse aí que é assim. Quem pode intervir legalmente? É só a prefeitura. É só a prefeitura. E com qual credibilidade que a prefeitura vai intervir? Porque parte da crise da Santa Casa é atribuída à prefeitura. Né? A prefeitura que ficou com aqueles 14 milhões da emenda do Valtenir e não passou para a Santa Casa. Os 14 milhões resolveriam o problema da Santa Casa? Não resolveriam. 14 milhões não é da emenda, Antero.
A emenda é de 12 milhões e 400. Ah, é 12 milhões e 400? 12 milhões ah, e eu estou 400. achando que era 14. 14 é o dinheiro do motel, né? É tanta confusão. É assim, 12 milhões e 400 é para a questão da prefeitura. Então, assim, toda a diretoria da Santa Casa renuncia. E aí é Manuel Pinheiro que vai resolver? Por que não está resolvido o negócio do verde? Mauro Mendes, quando saiu... Mas podia eleger uma nova diretoria, Antero. Entendeu? A mesma Santa Casa elegeria uma nova diretoria. Tá, entendi. Com a ausência de pensei todos que era para sair para o Emanuel indicar. Uma nova diretoria. Mas aí tem um outro problema. Tem um outro problema aí, professor, mesmo nessa hipótese que o senhor levanta aí. Que nova diretoria aceitaria assumir a Santa Casa sem resolver os problemas antigos? Que são muitos. Não, tem que ter a participação do setor público. Não dá para uma entidade que 90% do seu atendimento é público, esse é um dos erros da Santa Casa, inclusive. Ela tem que estabelecer um projeto onde ela vai atender 70% de SUS. E 30% ela vai atender particular. Vai fazer cirurgias, atendimento particular, etc. e tal, porque isso vai ajudar a sustentar a conta da Santa Casa. O atendimento particular ajuda a sustentar a conta da Santa Casa. Então tem que ter um projeto melhor elaborado, eu não entendo, porque entende de gestão hospitalar. Né? Mas, com certeza, do jeito que está tocado, não funciona. Né? E o governador avisa que, já que a gente fala em dinheiro aqui, em dinheiro não, né? Na falta dele, o governador avisa que não tem dinheiro para pagar emendas. Mauro Mendes reforçou a necessidade de vetar as emendas impositivas devido à falta de recurso provocada pela instabilidade financeira enfrentada pelo Estado. Aí ele diz: eu vetei as emendas, não temos dinheiro para pagá-las. As minhas palavras são coerentes com as minhas atitudes, disse o governador. Não podemos ficar nesse faz de conta que paga emenda, entrega e fica nessa confusão. De acordo com ele, nos últimos 4 anos, menos de 30% das emendas foram pagas. Ele disse que foi feito um levantamento e que mostrou isso. Por isso, ele vetou para liberar apenas 50%. Temos que parar de fantasia desse mundo de ilusões e enganar os prefeitos do interior, disse Mauro Mendes. Mas aí, se os deputados não derrubam o veto, como é que iria pagar 50%? Mas derrubaram, né? Não, derrubaram. Derrubaram, né? Mas sem a derrubada do veto, ele não precisaria pagar nada, né? Porque simplesmente tinha sido vetado. Na verdade é o seguinte, essa emenda impositiva é uma conquista do parlamento. É bom explicar o seguinte, as pessoas falam, mas os deputados estão criando despesa no orçamento do Estado. A emenda do deputado é sobre 1% do orçamento. As emendas versam sobre 1% da arrecadação bruta do Estado. É sobre esses 1% que eles podem apresentar emendas. Então não é um dinheiro assim, entendeu? E muitas vezes o deputado apresenta emenda no lugar onde o Estado não vai chegar. O Estado não estava pagando a emenda porque o Estado estava desorganizado, mas nem por isso deve se subtrair um direito do parlamentar. O Mauro Mendes está correto na sua sinceridade de dizer que não tem dinheiro, eu não vou pagar e não vou enganar o prefeito. Tá bom. Mas está errado na forma que foi feita com a Assembleia. A Assembleia Legislativa apoiou tudo que o Mauro Mendes mandou até agora. Apoiou todo o projeto do Pacto para o Mato Grosso. Apoiou todos os principais projetos do governo. Aí o governo vetou sem falar com ninguém. Sem falar com o líder do governo. O líder do governo não sabia. O líder do governo soube depois de publicado o veto no Diário Oficial. E o presidente da Assembleia, que é um esteio do governo lá dentro da Assembleia, também não soube. Soube também depois de publicado o veto. Então, tem jeito e tem jeito, né? E a alegação dos deputados é que na própria lei está escrito que se não tiver o dinheiro, tem como apresentar justificativa para não pagar a emenda. Ou seja,
Era desnecessário o veto. O veto, sem conversar, acabou aparentando uma afronta ao parlamento. Mauro Mendes tem ou não tem maioria na Assembleia? Todos nós sabemos que tem. E ele perdeu no veto. Só 2 pessoas votaram pela manutenção do veto. Só 2 deputados. Só 2. Muito provavelmente o líder e o vice-líder. O resto da bancada do Mauro Mendes inteira votou para derrubar o veto. Foi isso. E foi derrubado. E aí tem um outro ponto aí, uma informação que foi divulgada de que o governo do Estado, e isso pode acabar entrando nessa discussão, né? De uma certa maneira. A informação é de que o governo do Estado teria repassado um pouco mais de 144 milhões ao Fundo de Apoio ao Judiciário, através de crédito suplementar por superávit financeiro. Ou seja, a arrecadação do governo vem ultrapassando a previsão. A informação consta no Diário Oficial do Estado, de ontem, quarta-feira, e aí contradiz, pelo menos em parte, né, o discurso do governo de que o Estado estaria em bancarrota, em dificuldades. Né? Não, está na lei, quando foi feita a lei do teto, está na lei do teto que o Estado ficou devendo uma quantia XYZ para todos os poderes, deve a todos os poderes, e que esses poderes seriam pagos desde que houvesse excesso de arrecadação. 20% desse excesso iria servir para amenizar a dívida dos poderes. Agora, eu quero acreditar que deveria amenizar de todos os poderes, né? E não exclusivamente. Não, eu digo o seguinte, porque é o seguinte, que aí o Poder Legislativo vai falar o seguinte, olha, teve lá, por causa do excesso da arrecadação, mais de 140 milhões para o Judiciário. Mas e aí, não tem para emenda? Não, por exemplo, para emenda pode não ter. Para emenda pode não ter. Pode ser que esse dinheiro para o Judiciário seja em função da lei do teto, da PEC do teto. A PEC do teto manda que 20% do excesso de arrecadação, se o ato no Diário Oficial saiu destinando o dinheiro ao tribunal por conta do excesso de arrecadação verificado no mês tal, assim, assado, ao Tribunal de Justiça a quantia de tanto, beleza. O que está errado é passar 140 milhões para o Tribunal de Justiça e não ter o equivalente também, proporcionalmente, à Assembleia, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, porque também deve a essas outras instituições. E nós vamos agora ao nosso intervalo comercial e a Notícia de Frente volta daqui a pouquinho. E nós estamos de volta com a Notícia de Frente desta quinta-feira, indo direto aí, professor Lorenberg, para os nossos parceiros, os cúmplices da Notícia de Frente. A nossa lista aqui tá boa, viu, Lúcio? Francisco de Carvalho Preza, Artênio Pompeu, Sormani, J.C. Faria, em Barra do Garças, Zé Carlos, do Renascer, Linda Guimarães, Jucineide, Wellington, lá do CPA, Augusto César, do Jardim Aroeira, Roque, do Alvorada, Wellington, Roberto Pontes de Lacerda, Luiz, do Bairro Baú, Betão, do Parque Cuiabá, José Carlos Pontes de Lacerda, Damares, do Cochiponés, Carlos Salles, são 2 Carlos, Carlos, aí vem o Carlos Salles, em Rondonópolis, Vander Martins, professor Mário Espínola, de Várzea Grande, J. Cabral, Cássio do Araés, Maílde, do CPA 3 e Wendel Lixeira, do bairro Lixeira. E os WhatsApps aí, Antero? Aqui tem alguns aqui bons. Bom dia, Antero. Está preocupado, né? Selma, mais alguém pode explicar quanto que você contribuiu para receber uma aposentadoria de 20 mil reais? Não assina. Olha, pode assinar, não tem problema nenhum com a crítica. Eu nunca recebi aposentadoria de 20 mil reais. Aliás, se eu estou na bancada aqui e estou trabalhando também nos outros lugares que eu trabalho,
é porque eu preciso do emprego para sobreviver. Eu ainda vivo do meu trabalho, tá? Eu não vivo pelo fato de ter sido político, né? Bom dia, equipe do jornalismo. Sou Emerson Benício. Sugiro que faça uma reportagem do Morro da Luz. Fui vítima de furto no material que estava dentro do veículo ao lado da Energisa. Consegui informação que teriam sido usuários que ficam na região. Desci atrás e encontrei um pouco dos materiais, mas fiquei chocado com a situação que se encontra naquela área. Muito lixo, barracas com usuários se drogando e escondendo materiais de furtos. Realmente, aquela foi uma das grandes obras de Dani de Oliveira e abandonaram o Morro da Luz, né? Aliás, uma boa matéria de jornalismo seria convidar o governador Mauro Mendes e o prefeito Emanuel Pinheiro para subirem lá no Morro da Luz. Vamos passear aqui no Morro da Luz com a reportagem e tal. O que vocês acham? Vocês não vão cuidar desse cartão postal aqui? Na Cuiabá, 300 anos, não vai cuidar? Por que não instalar uma cabinezinha da polícia lá no Morro da Luz? Iluminação, pistas de caminhada. Aliás, a pista foi feita pelo Dante, é recuperar o que o Dante fez. Aquilo pode ser um belíssimo cartão postal para Cuiabá. Mas verá, aí está lá. E foi feito também lá, Antero, na administração Roberto França, se eu não estiver enganado, na primeira administração dele, um trabalho de recuperação lá no Morro da Luz também. Pois é, ele está abandonado hoje. Tem aqui, bom dia, vocês dizem que são imparciais, que não são partidários. Mas o Antero, tudo que o Bolsonaro faz ou fala, ele é contra. E também tudo da senadora Selma, ele questiona contra. Por que não falam de outros políticos que mais descaradamente usam de corrupção para eleger? Por exemplo, o Emanuelzinho foi eleito só por carisma ou mérito? Vamos ser mais imparciais. O Wendel da Lixeira. Olha, Wendel, não tem nenhuma denúncia do Emanuelzinho. Ele afirma aqui, né, no outro e-mail, que esse negócio do dinheiro e tal, papá, não tem nada, ninguém nunca afirmou que esse dinheiro é do Emanuelzinho. Afirmaram que esse dinheiro pode ter sido usado na eleição de um deputado federal, sem nominar ninguém. Ninguém da imprensa nominou o nome do Emanuelzinho. Então não vou ser eu que vou nomear de forma leviana e inconsequente, né? Se comprovar lá na frente que a gente nomeia. A gente está falando que a Selma tem que responder ao processo como todo cidadão brasileiro. Quem criou tudo que os trabalhadores têm direito hoje são os militares. Na época do regime militar, tínhamos paz. Saímos na rua de dia e de noite, sem medo de ser assaltado e morto. Hoje, com esses comunistas, está um horror. Vivo trancado em casa. Espero que Bolsonaro faça um pouco para diminuir este horror, porque só com mágica para reestruturar esse país. É a opinião, e eles não colocam o nome, né? Quem pediu foi o povo, seus esquerdopatas. Não foi nada de golpe, foi um livramento de comunismo. Ditadura é o povo morrendo por político como este Antero e você, professor, falando da aula do Nuremberg, que trabalha no aparelhamento da máquina pública. Vocês são uns vermes. A gente registra aqui. E todas as opiniões também não estão assinadas, senão a gente registraria. Eu defendo, né, se eu sou contra a ditadura, eu defendo o seu direito de opinar, inclusive a sua opinião. Bom dia, bancada. Professor, o senhor está corretíssimo mesmo. A gente tem que estudar história. A verdade é que o povo interpreta mal o que é comunismo. Comunismo significa a unidade da família. Ele já está defendendo o comunismo aqui. O sistema comunista, professor, foi lá no tempo Playmobil, que foi de extrema pobreza, que era escravizado e se uniram para poder fazer a sua força. Aí ele tenta passar uma aula aqui do que é comunismo. Aí tem outra aqui. Essa banca parece que é comunista. Que beleza, né? São os bolsominions. Aí tem outras aqui. Parabéns e obrigado pela aula, professor Nuremberg. Cássio do Araés. Sou de direita e de esquerda, uso as duas. KKKK. Aula histórica. Resumiu de forma brilhante. Me chamo Carlos Salles. Bom dia a todos. Gostaria de saber do professor Nuremberg, se nazismo não é de esquerda, por que se chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães?
Grande abraço a todos. Aliás, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, ele nasceu para enfrentar o Partido Comunista na Alemanha. O partido de Hitler enfrentava o Partido Comunista na Alemanha e se guiava pelo sucesso que tinha sido o Benito Mussolini na Itália, não é isso, professor? Exatamente. O fato de aparecer num partido, Lúcio, a palavra social não significa que esse partido é de esquerda. Quer ver um exemplo? PSL, o Partido do Presidente da República, tem social no nome. Mas ele é um partido de esquerda? Não é. Então é preciso que nós tenhamos a clareza disso. O fato de aparecer social, nacional social, lá no partido nazista, não significa necessariamente que o Hitler era de esquerda. Aliás, o Hitler nunca foi de esquerda. Aliás, tem se você entrar na Netflix, tem lá Hitler e o Círculo do Hitler. Se você entrar na Netflix, você assiste ali é uma verdadeira aula de história de como é que Hitler chegou ao poder. Eles perdem a primeira tentativa de golpe, o Hitler vai preso, depois ele se reoxigena na prisão e depois ele entende que não é pela luta armada, que ele tem que conquistar o poder pelo voto, funda o Partido Nazista vai ganhando força e vai combatendo os comunistas, né? E aí toda a implicação do Tratado de Versalhes, da questão da exploração dos americanos, das imposições feitas aos alemães, se você assistir, você vai entender que Hitler nunca foi de esquerda. Hoje o professor se superou. Enfim, é preferível escutar besteira do que ser surdo. Eles não esquecem o programa de ontem. Bom dia. Sou admirador do programa Notícia de Frente. Vejo com tristeza que o programa está se tornando uma extensão da grande mídia, que só se presta a falar mal do governo Bolsonaro. Mas o povo tem as redes sociais. Não pensem que vocês são os donos da verdade. Eles não assinam, né? Nós botamos a cara aqui. Tá bom, mas está registrada a sua opinião. Aí tem outra aqui. Bom dia, trio Parada Dura. Parabéns pelo programa. Aí tem outra aqui. Bom dia. A Assembleia aprovou uma lei que proíbe o governo de realizar dívida para os próximos governos. Mas a Assembleia aprovou um empréstimo para os futuros governos pagarem. Meu nome é Elcio. É o argumento que está sendo utilizado por Wilson Santos. Só respondendo, quem quer ou apoia a ditadura de Maduro ou de Fidel, está escancarado. Quem apoia e nem precisa dizer quem. Atendimento, atenciosamente, o Hélio Godoy. Não, só falta falar que nós estamos apoiando a ditadura de Maduro ou de Fidel, né? Deixamos muito claro que somos contra todas as ditaduras. Mas olha, muito obrigado. Pode mandar a crítica, não tem problema nenhum. A gente lê, assimila, não concorda, porque democraticamente defendemos o direito de continuar com a nossa opinião, respeitando a sua. Simples assim. O que mostra que estamos aqui num espaço Plural. bem democrático, bem plural. Exatamente, Lúcio. E essa coisa de ser a favor ou contra o Bolsonaro, eu acho que em sã consciência não tem ninguém torcendo para o Bolsonaro dar errado. Se der errado, dá errado para a nossa vida, né? Infelizmente, nós que estamos no meio desse tiroteio aí. Tomara que o governo Bolsonaro dê certo, evidente. Tá certo. Né? Bom, seguindo aqui então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou na última terça-feira o aumento de 11,29% na tarifa de energia elétrica em Mato Grosso. O valor passa a ser aplicado a partir de 8 de abril, que é aniversário da capital. Mega presente, né? Segunda-feira rica. Nós vamos conferir na reportagem da Patrícia Helena Dorileu. O cuiabano está encarando o aumento de 11,29% na tarifa de energia elétrica como um presente de grego, já que vai vigorar a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de abril, aniversário da capital. O orçamento das famílias vai ficar mais apertado inevitavelmente. 11% mais caro é menos dinheiro no bolso, né? Conta de energia. Eu acho que é incoerente. Vai impactar muito, porque ainda o desemprego no país é muito alto. As pessoas estão tendo que fazer trabalho extra para poder suprir as suas necessidades em casa e vai ter que fazer um esforço maior
De repente, dentro do orçamento familiar, vai ter que ter mais pessoas trabalhando para poder contribuir com esses reajustes. O reajuste para os consumidores atendidos em baixa tensão será de 11,21%, em média, enquanto para aqueles atendidos em alta tensão será de 11,49%. A média anual de 11,29% para o estado de Mato Grosso é ligeiramente menor que em Mato Grosso do Sul, onde a Energisa também opera. Ficou em 12,39%. Este aumento está muito acima da inflação 2018, que fechou em 3,75%. Estes ajustes são feitos justamente em cima deste percentual. Falta um pouco mais de gestão em cima do setor hidrelétrico. Há um tempo atrás, o governo colocou investimento, colocou dinheiro no setor. E aí o setor pagou esse investimento. E aí, mesmo assim pagando, ainda a gente vê esses aumentos. Uma hora, a justificativa do governo federal é que esses setores energéticos, eles são deficitários. E aí o governo acaba tendo que pagar mais por isso. Aí autoriza um reajuste. Uma hora o governo fala que o setor ele teve superávit. Ou seja, se teve superávit, por que é autorizados esses reajustes? Eu acho que falta mais critério, eu acho que falta mais controle, falta mais gestão por parte do governo, para não sair autorizando esses repasses. E esses repasses, infelizmente, quem recebe, repassa para o consumidor final com um efeito cascata. Para tentar que o impacto não seja tão grande na hora que a conta chegar em casa, o jeito é ter um consumo mais consciente. Tirar o saco da tomada, desligar tudo que tem que desligar, economizar chuveiro, passar ferro, a roupa tudo numa hora só, né? Pra ver se economiza, porque senão vai vir muito caro a conta. É cada um dos consumidores olhando para a tua casa, fazendo gestão, economizando ao máximo, questão de utilizar o chuveiro elétrico, saber otimizar melhor, a questão da quantidade de energias ligadas dentro da sua residência ou do estabelecimento comercial também tem que ser utilizado de uma forma racional. É uma força-tarefa em que os consumidores terão que fazer cada vez mais para que esse impacto sejam menores nos bolsos dos consumidores brasileiros. Olha, é um índice alto, hein, professor? 11,29, né? 11,29. É muito alto para um período de crise. Ainda que nós estivéssemos na bonança, na chamada vaca gorda, o aumento, o índice percentual é muito elevado. Parece-me, Lúcio, tomara que eu esteja errado, mas o estado de Mato Grosso é dos custos da energia é muito alto, é exageradamente alto. Se eu não estiver enganado, o estado de Mato Grosso é um dos estados do Brasil a cobrar muito alto o preço da energia. Tanto é que, por exemplo, a Energisa aí é uma das líderes aí, ou me parece que a campeã de reclamações no PROCON, e um dos principais itens de reclamação é exatamente o valor da energia. Mas assim, é uma política nacional, né? Porque a energia nossa também está no linhão nacional. O que nós produzimos de energia aqui vai tudo para o linhão nacional. Então a política é nacional da questão da energia, não tem para onde correr. Nós vamos entrar agora num período de estiagem, a energia está ficando mais cara por isso. Porque nós vamos usar mais gasolina a gás do que a gasolina da água. Então isso fica mais caro. Porque o contrato nosso com a Bolívia exige um maior pagamento. Eu não sei se o senhor se lembra do governo Zé Fragel aqui. Energia cara é a que falta. E pior que é mesmo, que é um insumo importante para o desenvolvimento. E poucas pessoas falam em algumas isenções fiscais que existem na questão da energia feitas pelo governo Dani Oliveira. As pessoas já se esqueceram disso. Por exemplo, poucas pessoas sabem que quem consome até 100 kW não paga energia. É zero. É isento. A tarifa é zero. O imposto é zero. Então, é uma questão importante também a ser comunicada para a população. Mas isso vai lá para o cálculo da conta, né? Isso vai de para o quem cálculo paga. da conta de quem paga. De quem paga. Tá certo. Como o presidente da Energisa esteve aqui, e tem uma coisa que é fantástica, que é a energia solar. E você estava na entrevista com o presidente da Energisa? Estava.
E ele explicou aqui o seguinte, olha, tudo bem, energia solar, mas na medida que vocês vão entrando na energia solar, eu, por exemplo, estou querendo entrar. Na medida que eu entrar, por exemplo, eu vou fazer um determinado investimento, em 4 anos eu pago esse investimento. A partir do 5º ano, eu já não pago mais nada, a não ser uma tarifa, uma pequena tarifa da energia. E eu, na verdade, vou estar colocando energia na rede para dar sustentabilidade ao sistema, fazendo a energia solar. Pois bem, só que a energia fica mais cara para vocês dois. Porque ele saiu do sistema. Porque eu saí Ele do sistema. né? E nós pagamos... E quem fica no sistema, é evidente que a conta do sistema é distribuída para menos gente. Entendeu? Então, assim, são as evoluções tecnológicas e também os contrapesos que são colocados. Distribui o custo da energia por quem ainda está no Por sistema. quem está no sistema. Porque as empresas nunca têm prejuízo. É isso? É isso, Se lógico. ela perde um cliente, os outros vão pagar por aquele que saiu. não é mais cliente, Que por saiu. aquele. E o por Antero aquele ainda que tem a saiu. possibilidade de vender o que sobra de energia dele para a empresa, né? Não, isso abate na conta, né? Isso é possível abater na conta. Você, na verdade, você não ganha dinheiro com isso, mas você deixa de pagar uma conta de luz, que é um negócio espetacular. Se bem que o investimento, se bem que tem financiamento hoje para fazer Mas esse aquela investimento. pessoa que gerar e tiver excedente, ela vai ganhar dinheiro com isso. Não, não vai. Você pode indicar outras casas para serem descontados. Ele não vai te dar dinheiro lá. Você pode, além de você fazer isso para beneficiar a sua residência, você pode beneficiar a residência da sua mãe, do seu pai, de sua tia, sobrinho e assim por diante. Professor, o seu destaque de hoje? Meu destaque, Lúcio, Antero e amigo telespectador. O IBGE, muito recentemente, divulgou a nova pesquisa feita pelo Instituto, claro. Ele divulgou que os números dos desempregados chegam a 13,1 milhões de desempregados. E ele foi mais um pouco além. Ele chega aquela faixa, Lúcio, de desalentos ou de desalentados também subiu. Hoje, segundo o IBGE, é de 4,9 milhões de pessoas. Aquelas pessoas que já cansaram de procurar emprego, não tem mais o estímulo e nem a esperança de encontrar emprego. Ele não procura mais. Então, aí é a faixa que causa, ou que deveria causar a todos nós, maiores preocupações, porque essas pessoas não conseguem mais. Um outro dado aqui interessante, nesse trimestre, de acordo com o IBGE, o índice percentual de desempregados cresceu, enquanto o trimestre anterior, ou seja, de 2018, abaixou. Tem um outro detalhe aqui também. Esse crescimento de desempregado, amigo telespectador, não é culpa do governo Bolsonaro. Ele já pegou o quadro nesse estágio. Que é um exemplo. Bem isso. Explica bem isso. Porque, veja, há quanto tempo nós estamos passando por um índice alto de desempregados? Há muito tempo. Por exemplo, amigo telespectador, em agosto, setembro e outubro de 2015, no governo da presidente Dilma, o índice percentual de desempregados cresceu 9%, ou seja, naquela oportunidade chegou à casa de 9,1 milhões de desempregados. O crescimento nesse trimestre aqui de 2015 foi maior do que o crescimento de maio, junho e julho de 2014, que foi a casa de 8,6% de crescimento. Portanto, há muito tempo, Lúcio, nós estamos passando por um crescimento de desempregados. Durante o governo Michel Temer, houve uma queda e imediatamente subiu o número de desempregados. Isso significa dizer que cabe aos governantes, e aí o atual governo, trazer iniciativas, medidas que possam diminuir esse alto índice de desempregado. Não cabe a nós, não cabe ao governo A ou B. A presidente Dilma, por exemplo, criticou
a técnica utilizada, a metodologia utilizada pelo IBGE. O governo atual também criticou a metodologia. Ao criticar a metodologia do IBGE, você provoca um grave problema aí. Além de tentar trabalhar a desqualificação do Instituto, que é muito querido pela sociedade brasileira, provoca também um afastamento do investidor. Entendeu, Lúcio? A presidente Dilma cometeu esse erro em 2015. O Michel Temer ameaçou fazer isso, mas parou. E hoje o atual governo também faz críticas à metodologia do IBGE. Portanto, a minha preocupação é, se nós tentarmos desqualificar o Instituto, nós estamos provocando o afastamento, o distanciamento do investidor. Agora, os governos do PT, eles têm uma grande responsabilidade, não é, professor? Exatamente. Esse aumento aí, por exemplo, nesses milhões de desempregados que existem no país. Já chegou a mais de 14,5, 14,4 milhões de desempregados. Ou seja, é a faixa muito preocupante, Lúcio. Nós não saímos disso. 12, 13, 14, cai para 13. Quer dizer, é muito preocupante porque as indústrias não trazem um crescimento a contento do número de empregados ou de empregos. As cidades como Cuiabá, por exemplo, prestadoras de serviços, não traz um crescimento de empregos considerável para que nós possamos ter uma diminuição desse índice percentual de desempregados. Portanto, nós estamos numa situação muito difícil e muito complicada. Não é de hoje, eu repito, vem do governo, do final do primeiro mandato do governo Lula, durante todo o primeiro mandato, mas havia, por parte da presidente Dilma, em razão da questão da reeleição, esconder números da economia ou da sua própria administração. Tudo isso tem que ser pesado. O Michel Temer também escondia números da administração, da sua administração, mas o IBGE trazia o índice percentual de crescimento de desemprego. Isso é muito grave para todo o país, Lúcio. E esse daí é uma das principais partes aí do discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes, que essa situação aí, ela do desemprego pode ter uma redução significativa com uma reforma da Previdência que não seja tão, digamos assim, tesourada pelo Congresso na visão dele, não é? Porque isso estimularia mais investimento, que poderia gerar emprego, ajudando, contribuindo para reduzir esse índice excessivo aí de desempregados, acima dos 13 milhões de pessoas desempregadas no país. O Brasil já teve a imbecilidade no passado de ficar criticando a presença do capital estrangeiro aqui, né? Mas uma das coisas que pode acontecer favorável na economia brasileira é exatamente essa aprovação da reforma da Previdência, e com a aprovação da reforma da Previdência, o que pode vir a ocorrer? O capital estrangeiro voltar a investir no Brasil. Quer dizer, nós precisamos aqui do capital estrangeiro para investir, para fazer investimento, e não do capital estrangeiro motel. O capital que dorme aqui e acorda na China. Dorme aqui e acorda em Taiwan. Dorme aqui e acorda em Londres. Não, nós não queremos eles aqui na bolsa de especulação. Nós queremos o capital estrangeiro aqui no investimento direto. O dinheiro estrangeiro no investimento direto para gerar emprego, né? Até que nós tenhamos poupança interna para verificar isso. Algumas iniciativas positivas têm sido tomadas. Por exemplo, eu vejo como positiva essa recente situação da privatização dos aeroportos. O PSDB ficou um tempão com medo de defender a privatização. Acho que isso está absolutamente correto. Porque o que acontece? Está aí o aeroporto nosso parado há não sei quanto tempo e agora vai. Porque agora uma empresa privada que comprou tem tempo, prazo para entregar. As privatizações das rodovias brasileiras. A iniciativa do governo Bolsonaro com relação a Ferrogrão e também aquela ferrovia da FICO, que sai de Lucas do Rio Verde, vai até Água Boa, vai até lá no Maranhão. Então, são iniciativas que vão turbinar a nossa economia.
E aí tem coisas que o governo do Estado tem que fazer. Como, por exemplo, taxar o agronegócio. Como, ontem, pela manhã, eu tive com um importante gerente de banco, que trabalha na área de crédito rural. Falei, como é que vocês concedem o crédito, etc. Ele falou, olha, falei, quanto que dá a margem do lucro do algodão? Que eu imaginava entre 30% e 40%. A resposta do gerente de banco para mim, que eu não vou revelar o nome, é até 45% de lucro. Esse setor não paga imposto em Mato Grosso. Tem 45% de lucro. Quem paga é o arrozeiro, que tem no máximo 8, 9% de lucro. Quer dizer, então, ao não pagar imposto, por que eles vão fazer um esforço para trazer a indústria para cá? Porque se trouxer a indústria para cá, ao invés de nós exportarmos o algodão naquelas rodas de algodão pesadíssimas que vão ocupar as estradas de Mato Grosso, a gente vai trazer da produção para a indústria. O paletó vai ser feito aqui, a camisa vai ser feita aqui, a calça vai ser feita aqui, a meia vai ser feita aqui e milhares de empregos vão ser gerados aqui. Nós estamos na era da industrialização. Nós precisamos partir para a industrialização. E só consegue fazer isso em Mato Grosso se tributar essa questão das commodities. Nós não temos que exportar commodity coisa nenhuma. Nós temos que parar com esse orgulho de que Mato Grosso é o grande produtor da soja, produz a monocultura da soja. Nós temos que fugir da monocultura. Nós temos que industrializar os nossos produtos. Nós temos que exportar o valor agregado. Porque aí você cobrou imposto, você gerou emprego, você criou um oásis para defender. Então, eu acho que muita coisa pode ser feita, depende muito do Congresso Nacional. Por isso que eu tenho defendido que o presidente tem sim que dialogar. Não tira pedaço de dialogar, não. Qual o problema dele dialogar com a determinada bancada lá? Se alguém pedir alguma coisa imoral para ele, ele denuncia. Mas ele precisa dialogar. O Brasil precisa aprovar essa reforma na Previdência. Para dar uma sinalização ao mercado externo, o dólar vai cair, a bolsa vai subir, o dinheiro estrangeiro vem para investir aqui, nós vamos partir para uma política de industrialização. Senão nós vamos marcar passo. Senão nós vamos ficar marcando passo aqui. O que o Antero falou de diálogo aí, tem um ditado antigo, né, de que conversa não arranca pedaço. A única coisa que a sociedade, o cidadão não quer é que se reabra aquele balcão indecente de negócios lá no Palácio do Planalto. Mas isso, Jair Bolsonaro disse que não vai fazer de jeito nenhum. Ele mandou um recado lá naquela troca de farpas com o Rodrigo Maia, né? Falou, olha, se estiverem pensando que eu vou fazer o que os outros presidentes fizeram, desistam, porque eu não vou fazer isso. E essa é a torcida do cidadão brasileiro, porque se reabre esse balcão de negócios, os problemas do país ficam muito mais graves do que eles já estão, não é, professor? Exatamente. Lúcio, o diálogo é necessário. Mesmo a troca por cargos, veja, você montar o presidente da República ou o governador do estado, oferecer cargos a partidos, se você observar só essa frase, não há a corrupção aí. Não há corrupção aí. Mas o governo federal já deu um direcionamento bem claro para isso, né? Falou, olha, os deputados podem até indicar cargos aí federais, cargos federais nos estados que eles pertencem, mas precisa do seguinte, precisa de ter competência técnica. Exatamente. E ser ficha limpa. Exatamente. E tem que manter isso. Aí não há corrupção, Lúcio. Entendeu? Esse diálogo, essa conversa, ela é imprescindível. Senão o Congresso... Vê um exemplo. Foi aprovada rapidamente, em 2 turnos, em menos de 1 hora, na Câmara Federal, aquela PEC, um projeto bomba. Aquela PEC... Indecente, né? Isso. Indecente. Foi para o Senado, e no Senado, por uma conversa com o governo federal, com o governo Bolsonaro, e senadores lá na CCJ
mexeu alguns índices. Por exemplo, os deputados federais queriam 2% do orçamento. Lá na CCJ do Senado, em comum acordo entre os deputados, os senadores e o governo, caíram de 2% para 1%. Ou seja, tudo é negociado, tudo é conversado com cuidado. Não pode levar para a questão da corrupção. E nós vamos agora ao nosso intervalo. Aliás, antes disso, vamos destacar aqui o seguinte, que o Tribunal de Justiça adiou a análise dos HCs aos acusados de fraudes na saúde. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça retirou da pauta os habeas corpus impetrados pelos réus da Operação Sangria, que apura crimes de fraudes na gestão da saúde pública de Cuiabá. A decisão atendeu o pedido da defesa de um dos réus no caso. Como estavam pautados os julgamentos de todos os envolvidos no caso, o desembargador Alberto Ferreira de Souza decidiu adiar todos os habeas corpus relacionados, dizendo que ele vai julgar todos na mesma sessão. E com isso, seguem presos lá o ex-secretário de Saúde, Ruarque Douglas Correia, Fábio Liberali, Flávio Taques, Kedma Iracema Fontenelle, Luciano Correia, Fábio Alex Taques Figueiredo e Célia Natalina Liberali. Todos foram detidos no último sábado, quando o desembargador Alberto Ferreira de Souza revogou uma liminar concedida no final do ano passado para todos os acusados na Operação Sangria. E agora nós vamos ao nosso último intervalo e uma notícia diferente volta daqui a pouco.